Olá, galera Viver Eficiente, bem-vindos a mais uma edição. E aqui no estúdio hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, a importância da natação para pessoas com deficiência. E quem vai falar desse assunto é a professora de Educação Física, Alexandra Baroli. Tudo bom, Alexandra? Tudo bem, Kika. Prazer estar aqui com vocês falando sobre meu mundo aquático. O prazer é todo nosso. E antes de mais nada, eu quero agradecer a Maria Helena, que fez essa ponte entre a gente. Ela é apaixonada pela natação. Super. Maria Helena, ó, coraçãozinho para você, nosso amor. Alexandra, para quem não te conhece, quem é Alexandra Baroli? Alexandra Baroli é uma professora de Educação Física há mais de 26 anos, pós-graduada em Atividades Aquáticas, Psicomotricidade e Educação Especial. Desde a faculdade eu venho trabalhando com pessoas com deficiência. Chegou na minha academia, as pessoas começaram a entrar surdos. Como que eu vou atendê-los se eu não sei Libras? Exato. Aí eu fui estudar Libras. E em cima disso eu criei um método que fala de inclusão e aprendizado de surdos em academias de natação. Criei um método em Libras, onde o professor consegue ver e passar para o aluno em Libras. E assim a gente faz a inclusão direta. Inclusão com todos. Com todos, porque é uma aula regular, onde todos vão estar vendo aqueles alunos, o professor falando em Libras com os alunos e acabam participando. Então, é uma inclusão direta mesmo, né? Não, parabéns. Só social. Parabéns por fazer a inclusão como um todo, uma integração de trazer todo mundo realmente para o mundo aquático. Meio, e trabalhando a mesma coisa, né? Sim. Que isso é a inclusão. Mas voltando ao seu tempo, só um pouquinho da faculdade, desde a faculdade você já pensava na natação? Não, na faculdade, pelo meu professor Oswaldo Nakamura, que hoje já não está mais aqui conosco, ele me colocou dentro das seletivas da Paralimpíadas. Olha! Então, eu não conhecia, porque a gente não conhece quando está na faculdade, porque isso não é exposto para a gente, né? Então, ele me chamou para apitar nessas seletivas e, de repente, eu vejo um senhor andando em minha direção, ele senta do meu lado, ele tira a calça, tira a perna, tira o braço, sai pulando e sai nadando. E aquilo me chocou, não sabia que aquilo existia. Então, aí eu comecei a me interessar. Foi um convite para reflexão. Foi. Até onde, né? O que a gente precisa aprender ainda nesse mundo? Exatamente. E o segundo foi quando eu fui árbitra de 12,5 metros de um PC tetra. Para quem não sabe o que é PC, paralisia cerebral. E ele atravessou 12,5 somente com 2 dedos e um macarrão embaixo do braço. E quando ele atravessou esses 12,5 metros, a técnica dele pulou dentro da água. Aí eu falei, é isso. Tocou seu coração. Meu coração falava assim, é isso que você precisa. E desde então você está no mundo aquático? Sempre no mundo aquático. Qual que é a diferença? Todo mundo fala. É correto usar o termo natação adaptada? É. Porque a natação adaptada, ela tem base na natação convencional. Certo. Então, a estrutura da natação adaptada é a natação convencional. Certo. E a adaptação, ela é feita? Individualmente. Cada aluno tem... A gente não tem grupos. Como eu trabalho, não são grupos específicos. Só paralisia cerebral, só autismo, só mielo. Não. Eu trabalho com todos, eu trabalho por números, por 8 pessoas. Certo. E as mães entram comigo. Isso que eu sou mais apaixonada. Então, podemos dizer que o seu trabalho é personalizado de acordo com cada característica daquela pessoa com deficiência. O que cada pessoa precisa. Porque cada um, mesmo tendo a mesma deficiência, tem uma característica diferente. Sim, as patologias têm aquela coisa. Cada indivíduo tem e não é um livro de receita de bolo, né? Que tudo faz igualzinho. Não é receita de bolo. Não existe. Isso não existe. Não, perfeito. Eu achei o seu trabalho, assim, fantástico. Muito enriquecedor mesmo. Porque você traz desde o começo, realmente, essa coisa da acessibilidade, de ter a Libras, sim, de ter realmente o respeito pela condição física da pessoa e cada particularidade dela para transformar aquilo realmente numa aula adaptada. Sim. E não é um manual, mas é de acordo com as pessoas. E o fim da natação adaptada é o quê? Conseguir inserir essas pessoas na aula de natação regular. A gente dá a base na natação adaptada, porque a intenção é que eles possam frequentar qualquer academia. Exato.
Essa é a inclusão necessária. A integração necessária, Isso, a né? integração. Então, é esse trabalho que a gente faz. O meu método vai até o nado cachorrinho. Ele chegou no nado cachorrinho, ele não precisa mais de mim. Ele já consegue. Ele já consegue fazer uma aula de natação regular. E aí ele vai para uma aula de natação regular. Que fantástico. Além disso, tem outros benefícios que são agregados à natação? Parte respiratória em todos os casos, né? A natação trabalha muito a parte pulmonar, a parte muscular, ganha-se tônus na água, né? Equilíbrio, lateralidade, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro da água. Sem contar também que é um meio de sociabilização, né? Sim, e liberdade, né? Você já viu eles nadando? Já Eles tive essa podem oportunidade. escolher para onde eles vão. É uma Tinha sensação uma de aluna liberdade. minha, a Emily, eu falava assim, vem aqui, Emily. Ela, não, PC, microcefalia. Aí ela saiu nadando, correndo, e eu tive que buscar ela. Isso aqui é fantástico. É escolha, né? Uma criança faria isso no solo, mas ela não anda, não faz no solo, mas ela faz na água. E assim vai. Ela escolhe, é liberdade de movimento, liberdade de escolha. A gente dá essa escolha para eles dentro da água, né? O que é mais interessante de falar com a Alexandra é que quando você fala com ela e tem a oportunidade de olhar direto nos olhos dela, você vê que ela está falando isso com paixão, gente. Sou. É uma coisa assim, ela é apaixonada por tudo que você faz. Sou apaixonada. Isso é fantástico. Sou Não apaixonada. é à toa que está 26 anos Na água na com água. eles. É. Eu vou pedir agora para o meu diretor, nós temos alguns vídeos de depoimentos, que são de mães e de algumas alunas que mandaram. Solta pra gente aí, Braga. Olá, meu nome é Cristiane, sou mãe da Juliana Rocha, de 15 anos. Ela frequenta a natação adaptada para nós. É muito importante para a respiração, para ela poder fazer os seus alongamentos e ter mais liberdade. A gente depende muito da água. Depois que a Juliana entrou na água, a nossa vida mudou. Nada de hospital, tudo acabou. Agora é só, pôs na água, a Juliana já ficou bem, graças a Deus, em respiração, tudo dela, os movimentos dela melhoraram bastante, coisa que eu achava que a Juliana não fosse conseguir, e hoje ela consegue tudo para natação adaptada. Só tenho que agradecer a natação adaptada. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Bruna, tenho 29 anos, tenho uma paralisia. E quando eu comecei a fazer a natação adaptada, foi a melhor escolha que eu fiz em minha vida, porque a natação adaptada ajuda bastante a gente alongar os nervos, né, das pernas. E eu comecei a andar melhor depois da natação adaptada. Oi, eu sou Karine e esse é o Gustavo Lourenço e nossa natação adaptada melhorou muito. O Gustavo, no termo de respiração, porque ele teve traqueostomia e depois disso a função pulmonar dele melhorou muito. A função motora, ele começou a andar, saiu da cadeira de roda, fomos para o andador. E que mais? A cognição, a concentração, né, Gustavo? E os amigos, é verdade. Você abraça todo mundo. Beijo para todos. Tchau. Sou Helena Scaif, tenho 50 anos, 2 doenças autoimunes, estou cadeirante há 6 anos e venho lutando contra essas doenças. O projeto da natação adaptada da professora Alexandra Baroli atendia 100 crianças com deficiências e ainda temos 200 crianças na fila de espera. Eu peço ajuda a colaboradores ou patrocinadores que possam nos atender nesta grande causa. Ficar sem esse tratamento é muito impactante na qualidade de vida dessas pessoas. Agradecemos colaboradores que possam vir a nos ajudar. Muito obrigada. Nossa, que fantástico. Lindo, né? Maravilhoso. E você vê que são depoimentos verdadeiros, mesmo que vêm do coração. São. A importância da natação adaptada A na vida deles pra vida. é muito grande. Você vê, começou com a Juju, né? Eu Sim. chamo ela de Jujuba. É a Cris e a Jujuba. Ela tá comigo há 7 anos. Nossa, Ela não ela tá com 15 agora, né? tá com 15. Ela não fazia, ela tinha asma, bronquite, brônquios muito fechados. Começou a natação, a mãe dela falava assim para mim: "Olha, não puxa muito, porque ela é muito fraquinha." Mãe coruja. A Cris, até hoje eu falo para ela isso. Hoje a Juju nada crawl. Pra quem não sabe o que é nada crawl,
Nada crawl de frente, girando, respirando lateral. Ela nada costas. Fantástico isso, né? Melhorou Isso- muito, muito. O penúltimo vídeo é Gustavo? É o Gu. O Gu. Você viu que ele tem aquela coisa assim toda, ele não é verbalizado, mas ele demonstra com gestos, aquela coisa Isso. que a gente falou, da amizade, É sociabilização. isso aí. O Gu também ele usa um pouco de Libras. A Karina ensinou um pouco de Libras para ele, por ele não oralizar, por causa da tráqueo, que ele ficou até 2 anos atrás de tráqueo. Então ele não falava. E ela ensinou Libras para ele como meio de comunicação. Gente, que fantástico! Olha só, a Libras não serve só para pessoas que são surdas. Não, Também não. serve para PCs, paralisia cerebral, mais severas. Muito mais. Não conhecia nenhum caso nesses casos. É, porque alguns usam gestual. Gestual não é uma linguagem, o gestual é individual. A Libras, como ela já é padronizada em São Paulo, então a gente consegue uma massa maior de comunicação. Então a Libras não fica só para os surdos ou deficientes auditivos. A gente pode levar para o PC. Gente, paralisia Alexandra Baroli também é cultura! Você vê? Muito interessante. Eu nunca tinha pensado nesse ponto. É porque é um meio de comunicação. Até os que não falam, não são oralizados e são muito espásticos, eles falam pelo alfabeto. Eles não fazem fazer os sinais, ai, liberdade, mas eles fazem pelo alfabeto. Tá aí a prova de que todo mundo tem muito mais para aprender do que para ensinar, né? Alexandre, você trouxe para mim uma novidade. Jura? Juro. Eu trabalho com deficiência desde 2002 e nunca tinha pensado nesse ponto de A vista. gente trabalha Libras como meio de comunicação, Perfeito. que aí ele consegue se comunicar não só em um lugar, só com os pais, Mas ele com- consegue se comunicar com a com todos. maioria. Fantástico, fantástico mesmo. Estou assim, parabéns. Parabéns mesmo, vocês merecem. O último vídeo que é da Maria Helena, da nossa amiga. Da nossa amiga Maria Helena. E ela colocou um ponto bem importante, que vocês estão sem apoio para atender 300 pessoas com São. deficiência. 300 pessoas que estão aí esperando. O nosso patrocínio foi cancelado. Que legal, em ano eleitoral foi cancelado. Foi cancelado. Hashtag parabéns. Obrigada por isso. Muito obrigada por esse cancelamento. Foi cancelado. Então, nós estamos em busca de patrocínios de pessoas, empresas. A gente vai tentar fazer aquela redução fiscal. Deduzido o imposto de renda. Isso. Para estar conseguindo colocar essas pessoas na ativa, né? Porque o movimento que eles conseguem dentro da água, eles não vão conseguir no solo. A pergunta que não quer calar, o que essas 300 pessoas estão fazendo? Nada. Por quê? Nada no sentido de nada, não Nada de de nadar, nada de não. da piscina, nada mesmo. Porque o que acontece? O público que eu atuo é de 12 para cima. Eu até trabalho com crianças mais Certo. severas, mas o público que eu quero, que eu trabalho, de 12 para cima. Por quê? Até 80, 90. Pode vai. chegar com 100 andando ali, a gente Põe pra água. andar na água, não tem problema. Põe para boiar, não tem problema. Esse público não tem aonde se tratar. As ONGs, a ACD e a Paz não aceitam mais, porque eles entendem que o quê? Com 14 anos, eles não vão ter uma melhora, já chegou na parte da adolescência. Então, a melhora deles não vai ter. Então, nós vamos dar oportunidade para as pessoas que têm mais chance de ganhar movimentos. Então, eles acabam ficando totalmente excluídos, não só da sociedade, mas sim da parte de fisioterapia, a parte aquática, porque as pessoas falam assim, não, 13 anos não dá. Nossa. A partir de 13 anos não tem mais tratamento. É exclusão total de tudo. Total, total. A ecoterapia só vai até 17 anos, Gente. entendeu? E tudo que foi ganho até essa idade, por exemplo, até os 12 anos, que foi feito toda a terapia, ficou sem esse atendimento, tudo isso é regredido. Não, então, neurologicamente não. Mas Mas fisicamente. fisicamente, sim. Eles reconhecem o movimento, eles fazem o movimento, mas eles perdem massa muscular, eles têm atrofia muscular, mas de movimento corpóreo mesmo. Gente, e o que você acha, além disso que você está se propondo a fazer, de estar fazendo a dedução do imposto de renda, parceria com algumas academias, você já tem feito Já isso? tentei, não quiseram. Tentei muito na zona noroeste, que era onde eu atendia, era onde era a minha academia.
Tentei, mas eles não têm acessibilidade e nem vontade. Falta de, como eu disse, aquela coisa, né? Sensibilidade é o que falta. Onde não tem acessibilidade, o que não pode faltar é acessibilidade. É, mas eles não têm esse interesse. Esse que é o grande X, que é onde eu tô pegando em cima das empresas, né? Você acha que as pessoas que não atendem as pessoas com deficiência, além de ser aquela coisa de falta de acessibilidade, o custo ser mais alto para você fazer uma adaptação na sua academia, existe também o fator medo? Receio, porque eles não trabalham com eles. O único lugar que você vai trabalhar com eles é em cursos e palestras que nós damos. E no dia a dia eles são esquecidos. No dia a dia eles são esquecidos, porque eles não vão atrás, porque as mães falam, nós não vamos ser aceitos. As mães têm aquele medo também, Muito, né? Elas se protegem numa bolha. Muito. Tiveram várias que falaram assim, Ale, eu nunca entrei na Fitway porque eu tinha medo no não. Eu falei, mas por que vocês não tentavam? Porque a gente toma tanto não que a gente cansa. Então a gente espera um ir, se aquele deu certo, postou, aí vai todo mundo atrás. Isso também, é aquela coisa, a gente não pode julgar, mas a gente fica, o erro, aquela coisa de ficar em cima do muro, a gente não pode esperar o outro. Eu falo para elas têm que ir atrás. Tem que bater na porta, acessibilidade, não tem, mas não pode negar a matrícula de uma pessoa com deficiência, é contra a lei. Exatamente. Entendeu? É contra a lei, mas as pessoas falam o quê? Meus professores não são preparados. Então vamos preparar, porque esse povo está na rua, eles estão saindo. Então, eles estão aí para isso, são consumidores. São. A gente tem que ver isso também, porque algumas empresas, infelizmente, pensam só no lado lucrativo, né? Sim. Mas a gente tem que ver que eles são consumidores também, mas eles estão aí também para ter uma vida social. Eles têm que deixar de ser invisíveis. Isso aí. Essa é a palavra que eu acho. Isso aí. Você dá curso para preparar profissionais? Eu dou palestra, curso e consultoria para empresas. Então, a pessoa que quiser entrar em contato com você está preparada para dar esses cursos para qualquer empresa? Qualquer empresa. Qual que é o seu Instagram? Já deixa para as pessoas poderem entrar em contato com você. @alebaroli.natacão, sem acento. Isso. Adaptada. Perfeito. E lá no Instagram da Alê, gente, vocês vão encontrar todos os meios para falar com ela. E ela responde Instagram mais rápido do que eu. Eu respondo. Ela é super rápida para responder. Nós estamos falando das mães que têm medo de sair de casa, a gente fala de filhos que querem descobrir o mundo e a gente fala de um país que, infelizmente, não abraça a causa. Como que a gente pode resolver tudo isso? Na sua opinião? Começando a procurar, começando a sair nas ruas. Eu falo para todas as minhas mães, não sejam, porque eu falo que as mães são invisíveis. Sim. Não sejam invisíveis. Saem, levem seus filhos ao shopping, coloquem eles nos brinquedos, escorregador, leva para uma praça de alimentação. Se derrubar a caneca, não tem problema. Todo mundo pode passar por isso. Claro. Falei assim, então coloquem eles na rua e percam esse medo, que ela sim tem medo, do não. E começa a fazer a lei valer a pena. Porque tem uma lei te apoiando. No Brasil falta a fiscalização dessas leis, né? Muitas. A gente sabe que elas não são fiscalizadas em absolutamente nada. Mas elas podem fazer isso. Sim. Mas elas podem fazer. Existe uma palavra tão bonitinha chamada procrastinação. Não faça isso. Nunca seja. Nunca seja. A gente vai trazer esse tema aqui para vocês em breve, mas é justamente isso. Vá atrás daquilo que você quer. Independente se alguém foi ou se ninguém foi. Faça você a sua parte para você ter o seu resultado. É isso aí. Que eu acho que a diferença ela começa justamente a mudança a partir da gente. Se a gente acredita... A gente tem que dar um primeiro passo. Tem que dar. Tem. A pior barreira que existe é a que nós colocamos na nossa vida. Eu acho que essa é a primeira que tem que ser eliminada. Tem que sair, não tem que existir. Todos temos os mesmos direitos. Mesmos direitos e mesmos deveres, né? Mesmos deveres, obrigações. Tudo igual. Deveres, a gente fala tanto de igualdade, de equidade, mas, é não, tudo, absolutamente é tudo. É. E qual o recado que você quer passar além disso? Deixar um recado realmente para as mães, para elas poderem... Pode olhar para sua câmera e falar diretamente com elas. Mães, saem às ruas, coloquem seus filhos nas atividades, não tenham receio, natação adaptada, procurem as academias,
procurem os meios de chegar a esses pais. Saiam das suas casas e mostrem que os filhos de vocês existem e são como qualquer outro tipo de criança. Uma cadeira de roda pode ser uma perna para essa pessoa que não anda. Ah, a cadeira de rodas é só um acessório. É um acessório, é isso que a Apenas um gente acessório. fala. Tem acessórios que é cadeira de roda, tem que é muleta. E muita prótese gente órtese. confunde paralisia cerebral com atraso mental. Sim, as pessoas fazem bem essa confusão. Fazem muito. Então, você chegar numa pessoa cadeirante, não fica falando assim. Ah, Que se eu ver, eu jogo uma cadeira. à vontade. A gente perde um pouco, a gente esquece que é um pouco educadinha. Nossa, daquela... Sei bem o que você passa. Você sabe, né? Sei. Então, é isso. Quero que eles vão à rua. Eu preciso agradecer o professor Alberto Clar, professor William Urize, que Certo. me colocaram à frente como coordenadora pedagógica desse projeto Liberdade através da Água, que se encerrou. Que infelizmente, mas a gente vai fazer de tudo para ele voltar. Vamos atrás de patrocinadores para conseguir que ele volte a funcionar. O Viver Eficiente, no que ele puder te ajudar, sempre mande pra gente notícias pra gente poder divulgar e estar espalhando realmente todas as informações que são pertinentes, tá? E quem quiser entrar em contato com o Viver também, para mandar alguma sugestão de pauta, pode entrar no nosso Instagram, @vivereficiente, que alguém da nossa equipe vai responder para você. Ou, se você preferir, o contato da nossa produção, 0 Operadora 11, daqui de São Paulo, 981310154. Perfeito? Alexandre, eu só tenho que agradecer a sua presença. Obrigada eu por abrir o seu canal, da gente falar Imagina. um pouquinho sobre esse mundo que é tão fechado ainda e que as pessoas precisam enxergar. Sim, as pessoas elas precisam ver justamente isso, né? Que a gente tem pessoas com deficiência e as pessoas têm uma certa dificuldade de conviver com essas pessoas. Tem aquela coisa do receio, medo. Ah, eu não sou preconceituoso, Não, mas mas não ai, quero perto. não quero perto, deixa pra lá, Ah, eu deixa posso mais. pegar, eu posso quebrar. Não, eles não quebram. Exatamente. Eles não são de vidro. Não são. E mesmo os ossos de vidro, que tem aquela patologia, tem todo um tratamento. Todo o tratamento. Ó, eu vou aproveitar, Alexandre, e dar algumas pequenas dicas. Quando você vê uma pessoa com deficiência e você tiver alguma dúvida, pergunte para ela. Pergunte diretamente para ela. A gente fala tanto em politicamente correto. Qual que é o termo politicamente correto? É ir até a pessoa e perguntar qual é o nome dela. E não falar com o acompanhante. E não falar com a Vai companheira. direcionado para a pessoa. E quando essa pessoa tiver comprometimento com a comunicação, ela vai te avisar. Sim. O posicionamento. Então, assim, não tenha vergonha de perguntar. Eu acho que errar faz parte. Aqui o Viver, eu acho que a gente é Todo prova mundo disso. Vivo para aprender. Ninguém Nossa é perfeito. Vida é um aprendizado. Ah, né? hoje eu tive uma aula com o Alexandre, gente. Eu aprendi que Libras não é só para surdos. Não. Confesso para vocês que há 500 anos na inclusão, foi a primeira vez que eu vi realmente a Libra sendo usada com paralisia cerebral. Paralisia Quantos cerebral. anos tem o Gustavo? O Gu tem 12. Gu, beijo para você. E obrigado por você ter mandado Coisa linda. pra gente o vídeo. A Cris? A Karine. Karine, eu pra nome, vocês já viram, né? Tem que ter cara crachá. Tem problema. Karine, um beijo pra você, Gu, também um beijo, e pra todo mundo que mandou os vídeos também, que é bem interessante. Aproveitando também que a gente tá aqui nessa pequena aula de politicamente correto, aquela coisa toda. Quando as pessoas estão... Você tem uma foto que tá todo mundo dentro da piscina, ali eu acho que tem pelo menos umas 30 pessoas, pelo que a gente conta Aí em tinha cima. 50. 50, ó, tô É, quase que, boa. Então, a gente tem alguns espalhados no fundo. Aqui nessa foto você espalhou todas as deficiências. Nós temos mães, nós Eu- temos... Tudo. Eu Tem não tudo. trabalho com uma deficiência específica, eu trabalho com todos os tipos de deficiência. E quando você coloca eles em aula, você mistura também. Vem a paralisia cerebral com o Sim, surdo. eu com... não faço seletividade, não faço. Isso é todo que é- mundo junto e misturado. Óbvio que cada um com a sua adaptação. Sim. Que aí Mas você eu não faz... trabalho só paralisia ou numa aula, vamos dizer, a aula das 10 é só paralisia, a aula das 11 é só autismo. Não, É tudo. é todo mundo junto, porque a gente quer esse contato deles com todos. Uhum. A aula regular ao lado, então a gente faz essa inclusão social deles no meio, mas todas as deficiências dentro de uma aula só. Perfeito. São quantas horas essas aulas? 45 minutos. Uma vez por semana? Aí vai da pessoa. Os projetos, eles dão uma vez por semana. Uma vez por semana, que já faz... É uma... pouco.
O que Mas seria o ideal? 2. 2 vezes por semana, 45 minutos. É. Com algum intervalo, tipo segunda e quarta, ou Isso. dias seguidos? Sim, sempre 1 ou 2 dias no máximo de intervalo para não chegar tanto na outra semana, né? Perfeito. E a natação, gente, nós já trouxemos aqui atletas paralímpicos, a Stephanie, que ela é da natação. Se ela não é um hobby, ela acaba virando um esporte. Quem sabe o seu filho se descubra um peixinho e queira parar nas Sim, Paralimpíadas. Com certeza. Quando a gente está num ponto do projeto que o aluno já chegou no máximo nível dele 3, já sabe nadar um crawl, um costas, a intenção é colocar para o Centro Paralímpico. Porque ali ele vai dar continuidade no esporte, se ele quiser. Porque ele pode não querer ser atleta. Com quantos anos é ideal você ver se a pessoa quer ser atleta ou não? Na adolescência, onde ou eles vão ou eles desistem, né? Adolescência, você calcula o quê? Uns 12, a partir 13, dos 12, 13 anos, é. Nossa, gente, eu tô encantada com o trabalho da Alexandra. Eu tô mais encantada ainda com a paixão que ela tem para falar da natação. Sou apaixonada. E a pergunta que não quer calar, se você não fosse professora de educação física, você seria o quê? Professora de educação física? Professora de educação física. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Da natação. Na natação, Específica na água. Sempre fui para a água. Perfeito isso. Deixa novamente suas redes sociais, por favor, para quem quiser entrar em contato, tanto para as aulas, palestras, patrocínios, tudo. @alebaroli.natacãoadaptada. Perfeito. Alexandra, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu fico falando, mas eu quero você muito mais vezes aqui com a gente, porque eu quero que eu acho que tem história para contar até desistir. Bastante. Tem muita história. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E não se esqueça, se você quiser mandar a sua sugestão de pauta para nossa produção, entre em contato pelo nosso Instagram, @vivereficiente. Eu vou ficando por aqui e deixando um grande abraço pro meu malvado favorito, que é o meu diretor, e o André Lima, meu maquiador, que sempre deixa essa carinha de mamãe bonitinha, retocadinha, tá bom? Grande beijo, encontro vocês na próxima edição. Até mais!